Ô pai, Oi, Felipe. o que eu preciso para eu ter minha carteira de habilitação? Carteira de habilitação. Uhum. Você já tem 18 anos? Não. Você já sabe ler e escrever? Sei. Você tem RG? Tem. Tem CPF? Tem. Ah, então, você só não pode dirigir porque você não tem mais que 18 anos. Mas eu vou fazer um programa para isso, tá bom? Para você ver como que seria isso. Então, Felipe, olha, eu vou fazer um programa aqui em Java. E para fazer isso no Java, eu vou usar um programa que faz programa, que é o Eclipse. Eu vou aqui no menu, vou chamar acionar, e vou fazer aqui, vou criar um novo projeto, né? E quando eu criar esse novo projeto, eu vou dar o nome de CNH. Esse vai ser o projeto que eu vou criar aqui, vou programar ele para a gente, tá bom? Então aqui está a área que a gente vai fazer a programação. É aqui que a gente faz toda a programação do CNH. Eu vou criar aqui uma que a gente chama de classe, tá? A classe é toda a programação que a gente faz aí. Então eu vou colocar assim, primeira CNH. CNH. Finish. Muito bem, então aí o que eu vou fazer? É aqui que eu vou começar a programar. O que eu vou fazer para você entender? Eu vou perguntar, né? O programa tem que fazer umas perguntas. Qual a sua idade? Se você sabe ler e escrever, se você tem RG, se tem CPF. Se cumpriu esses 4 requisitos, aí você pode ter uma CNH, tá bom? Então olha só, eu vou ter que digitar os dados. Então, para digitar os dados, eu vou fazer assim, ó, import Java útil scanner. O que é isso? Isso aqui é um recurso para permitir que eu digite no meu programa a sua idade, faça a pergunta sabe ler e escrever, RG e CPF, tá bom? Então aqui eu vou criar aqui dentro da minha programação, né? Eu vou escrever aqui a entrada principal do meu programa, public static void main. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar um scanner, um objeto, né? TCD é um objeto, é como se fosse o nosso teclado aqui, tá bom? Uhum. TCD é o nosso teclado, só que TCD é lá na programação. E aí, esse teclado que você está vendo aqui, lá na programação eu vou chamar de TCD. New Scanner System In. O que é isso, System In? Eu estou entrando com dados no teclado do computador, né? Entrando. Então o TCD ele vai fazer isso. Então, olha só. Eu quero... primeira pergunta que eu vou fazer, mas eu tenho que pensar num negócio chamado lógica. Então, se eu não sei lógica, eu não consigo programar direito. A gente sabe que para você ter habilitação, a primeira habilitação é maior ou igual a 18 anos, tem que saber ler e escrever, tem que ter RG e tem que ter CPF. Certo? Mas será que é só isso? Eu acho que sim. Será? Olha lá, vamos ver se é só isso mesmo. Então, Felipe, como eu estava te dizendo, tem que ter lógica. Para programar, tem que saber a lógica. Então, você viu que a gente deu uma pausa aqui, né? Cortou, porque a gente foi fazer uma pesquisa na internet. E aí eu descobri uma coisa, não são só esses 4 passos, não. Mas primeiro eu vou fazer um programa assim. Então, como é que eu vou fazer? Para cada resposta que você der para o programa, eu vou somar um ponto. Se no final, né, desses 4 passos, dessas 4 perguntas, a gente tiver lá, a soma dos pontos foi 4, então você pode pensar em ter habilitação, combinado? Exceto por causa da minha idade. Você vai ter 3 pontos, né? Uhum. Agora eu vou ter 4 pontos, então, né? Uhum. Entendeu? Então vamos lá, vamos começar aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever uma mensagem para as pessoas, por exemplo, escreva uma mensagem assim, qual a sua idade? Então, aí o que vai acontecer? A pessoa que está lá usando o nosso programa, ele vai digitar a idade. Então, a idade, eu vou criar uma variável chamada int idade, que ela é o quê? O TCD, que é o teclado, né? Next int, que é o primeiro número, próximo número inteiro. Aí o que acontece? Então, o que acontece aqui? A pessoa vai digitar a idade. Quer ver só o que vai acontecer? Eu vou fazer um teste. Tá. O que a gente vai fazer agora? Eu vou criar uma outra variável, né? Essa variável chamada idade é para guardar a sua idade. Aí eu vou criar uma outra variável que vai ser os pontos, tá bom? E essa variável pontos, para cada vez que eu responder uma pergunta, ó, int pontos.
ela vai começar com valor 0, certo? Então, int pontos corresponde ao valor 0. E para cada vez que eu responder a pergunta, eu ganho 1 ponto, tá bom? Então, aqui, se, aí eu uso uma estrutura de programação chamada se. Se o quê? Se a minha idade maior ou igual a 18. O que vai acontecer com os pontos? Você acha que já até imagina o que vai acontecer. Se eu tenho mais de 18 anos, ganho 1 ponto, não é isso? É, só que eu não tenho. Mas você não tem, mas quem está usando o programa vai ter. Então, eu vou pegar os pontos e vou somar mais uma. Ó, mais. O que é isso? Pontos mais. Pontos mais 1 ponto. Aí, beleza, tem aqui. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Sysout. A próxima pergunta, né, que eu falei para você, qual que é mesmo? Se você sabe o quê? Ler e escrever. Então, vamos lá. Eu sei. Qual? Você sabe ler e escrever? Aí o que vai acontecer? A pessoa vai dar uma resposta para isso, tá bom? Então aí vai dar a resposta e isso eu vou guardar esse dado numa, a gente chama de variável, tá bom? Variável. Então presta bem atenção nisso aqui, que isso é importante, porque todo programa de computador precisa de variável para poder trabalhar, porque as coisas mudam, então fica na memória do computador e aí vai mudando. Então olha só. Então, olha só, Felipe, para essa pergunta, eu vou criar uma que a gente chama de variável de novo. Ó, te falando da variável. Eu vou usar uma variável do tipo string, né? Que vai ser a pergunta, vai ser a variável sabe ler. Essa variável sabe ler, ela recebe do teclado, a TCD que é o teclado, next. Só vou ler essa variável. Tá, aí o que acontece? A pessoa digitou, você digitou, sim ou não, certo? Só que para isso, para ganhar pontos, você só pode responder o quê? Sabe ler. Então, assim, então, para ganhar pontos. Então, ó, se, abre e fecha. Opa, a nossa tela está diminuindo aqui. Espera só um pouquinho que a gente vai subir a tela. Ó. Vamos subir a tela, aqui, ó. Olha só, hein? Se, abre e fecha. Então, vamos colocar agora a próxima pergunta. Se sabe ler equals... Se sabe ler é igual a S. Por que? Você vai falar assim, mas por que esse S está diferente, hein? Porque está entre aspas, porque é um texto que eu estou digitando. S de sim, mas só que pode ser o S maiúsculo. Como eu não sei, eu vou usar um recurso de programação que chama operador. Ou, se eu digitei lá o S minúsculo, ou sabe ler, equals, o quê? Agora tem que ser igual, opa, não é content equals, é equals, aqui vai ser o quê? O S maiúsculo. Então, assim, se sabe ler, S minúsculo, ou, esse aqui é o ou sabe ler com S maiúsculo, eu vou acontecer o que com meus pontos? Pontos mais. Tá bom? Agora, outra pergunta que eu vou fazer. Qual que é a outra pergunta? Vamos subir aqui a tela. Qual que é a outra pergunta? Opa, subindo aqui a tela. Vamos lá, subindo a tela. Vamos lá. Qual que é a próxima pergunta? A próxima pergunta é se tem RG e CPF. Você tem RG? Tem CPF? Então lá. Sysout. Você tem RG? Posso usar a mesma variável chamada sabe ler? Não, porque essa é do RG, né? Então eu vou criar uma variável assim, ó, string tem RG, recebe do teclado, né? Next. Cadê o next? Pronto. Aí do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima, para o sabe ler, eu vou ter que fazer a mesma coisa para o tem RG. Então, assim, rapaz, se abre, fecha. Se o quê? Se tem RG. Ponto, equals o quê? Opa, equals só, não é content equals, é equals. Equals quer dizer igual, tá? É igual, né? A S minúsculo. Ou, cadê o ou aqui?
tem RG. Opa, tem RG. Ponto equals. Ah, você já está aprendendo então, né? Tô vendo que você já está começando a aprender programação, hein? Ah, equals, ó, olha só a explicação do que é o equals, né? Então, equals, abre parênteses, aspas, e vai ser maiúsculo. O que vai acontecer se eu tenho RG? Ganho mais um ponto, né? Pontos, mais, ponto e vírgula. Agora, olha só. Veja só. Ainda tem outra pergunta. Se você tem o que mesmo? CPF. Então, vou ter que fazer uma pergunta. Sysout, né? Sysout, você tem CPF? O que você acha? Vou criar uma variável. Para cada pergunta que eu faço, eu crio uma variável. E a variável é um espaço que fica na memória do meu computador. Vou criar a variável tem CPF. Você pode perguntar assim para mim, mas não pode ser o mesmo nome? São coisas iguais? As variáveis? Não. Então tem que ter nome diferente. Então, idade, uma coisa diferente de saber ler, de saber do RG e do CPF. Cada coisa tem que ter uma variável, tá bom? Você está querendo ver se vai dar certo esse programa, né? Você vai ver, vai dar certo sim. Então, se tem CPF, TCD, next. Aí o que acontece? Olha só o que vai acontecer. De novo, eu vou fazer a pergunta. Se abre e fecha. Olha o que eu vou fazer aqui. Aqui dentro desse parênteses eu vou colocar a pergunta. Qual a pergunta? Tem CPF equals o quê? Equals S. Ou tem CPF, vamos ver aí, tem CPF o quê? Então, olha só, tem o que agora? RG ou CPF? CPF. Ah, estou na parte CPF, é isso mesmo. CPF equals, de novo, ó, equals, o que é o equals? Igual o quê? O S o quê? Maiúsculo. Porque eu posso digitar tanto S minúsculo quanto S maiúsculo. E aqui dentro dessas chaves é que eu vou fazer o que com ele? Os pontos. Então, os pontos mais. Olha só, estou quase terminando o programa. E agora o que fala? Falta mais um C. C, abre e fecha, só que esse aqui é um C diferente, que eu vou ter que colocar um C não. Se os pontos forem igual a 4, eu posso dirigir. Ah, eu não, você, né? Quem está respondendo o programa, tá bom? Então, se aqui, se os pontos, aí igual a 4, sysout o quê? Você pode ter a sua CNH. Agora, se não, sysout, você não atende aos requisitos. Muito bem. E aí está pronto o programa. Quer ver funcionando o programa? Vou salvar aqui, ó, só um pouquinho. Então, Felipe, olha só, agora eu vou executar o programa. Vou apertar aqui, né, que é o botão de execução. E aí o programa vai aparecer o console, ele vai me perguntar, qual que é a sua idade? Qual que é a sua idade? 11. Vou apertar o Enter. Você sabe ler? Sim. Sim. Você tem RG? Sim. Sim. Você não atende os requisitos. Por quê? Você não conseguiu juntar o quê? Os 4 pontos. Eu consegui, quer ver? Eu vou fazer uma conta para você ver aqui, ó. Vou executar comigo. Qual a sua idade? 51. Seu CD? Sim. Tem RG? Sim. Você tem CPF? Sim. Você pode ter o seu CNH. Agora, olha só, se acontecesse assim. Se eu colocasse aqui, qual a minha idade? 34. Você sabe ler e escrever? Não. Tem RG? Sim. Tem CPF? Sim. Você não atende os requisitos. Por quê? Porque não sabe ler e escrever. Tá bom? Agora, quer fazer algum outro teste? E com 465? A idade? 465? Será que vai funcionar? Deixa eu ver. Sabe ler e escrever? Sim. Sim.
Sim. Sim, para o RG. Sim, Sim, pro para o CPF. Você pode ser CNH. Mas 465? Ah, para, Felipe. Aí você já está inventando moda, viu?